Audio Jungle. Audio Jungle. Fala galera, eu aqui novamente. Vamos pro terceiro dia, para terceira lição, né? Terceira dica de arcades para nós, né? Aqui na terceira nós estamos lá, eu aqui de novo com nossa colinha, né? A terceira dica é multiplique seus rendimentos. Então a gente aprendeu a guardar 10%, recapitulando, aprendemos a guardar 10% do que a gente ganha, aprendemos a organizar a nosso orçamento familiar, nosso orçamento financeiro, e agora a gente vai multiplicar o que a gente tem guardado, perfeito? Então vamos lá, né? Então o objetivo aqui que Arcades fala nessa lição é o seguinte, né? Principalmente que ele, a partir do momento que você acumular uma certa riqueza, você vai multiplicar essa riqueza. O primeiro investimento que Arcades fez, ele perdeu todo o seu dinheiro. Então ele juntou um dinheiro de um ano e no primeiro investimento ele perdeu tudo, né? Mas ele tinha aprendido a como fazer riqueza. Então ele não se frustrou, ele continuou e reinvestiu novamente, né? Nós vamos falar mais para frente sobre esse investimento que deu errado, né? Em uma outra lição, né? Mas vamos falar aqui do que deu certo. E o primeiro investimento de Arcades foi ele pegou um dinheiro que ele acumulou e ele emprestou por um rapaz chamado Agar, né? O que esse Agar fazia? Ele comprava cobre, né, para fazer escudo naquela época, e ele não tinha um capital suficiente para comprar esses cobres, então ele pegava emprestado de algumas pessoas e comprava um cobre, e aí ele fazia os escudos, vendia os escudos e pagavam as pessoas que ele pegou o dinheiro, né? Com isso fez com que ele pagasse uns generosos juros, porque ele ganhava na venda do escudo e pagava as pessoas que pegaram o dinheiro. Então assim foi com que Arcades foi acumulando e crescendo a sua riqueza, né? Foi exatamente fazendo assim que ele cresceu. O seu primeiro investimento bem sucedido foi este, né? E aí a pergunta que aí os alunos deles perguntaram, e aí o Arcades foi decorrendo, foi explicando para eles, e ele falou exatamente o seguinte: a partir do momento que você acumular uma riqueza, um montante, esses 10% que você tem juntado, é como se fosse um trabalhador trabalhando para vocês 24 horas por dia. A partir do momento que você pega esses trabalhadores, esse dinheiro e investe, ele se torna um trabalhador para vocês 24 horas por dia. No livro ele fala de um escravo dourado, né? Então ele pôs os escravos dourados para trabalhar para ele, né? Mas no nosso dia a dia, nosso cotidiano de hoje, você pega esse dinheiro e a partir do momento que você investe em alguma coisa, você está colocando aquela quantidade de trabalhador para trabalhar para vocês, né? E é isso que eu tenho ensinado, é isso que a gente tem vivido. O que você pode investir hoje? Hoje tem várias coisas que você pode investir, né? De um risco baixo até um risco alto. Não, por exemplo, lá no mundo de hoje, o que a gente vive em relação ao mercado financeiro. Então hoje, como que eu comecei? Como foi meu primeiro investimento? Né? Meu primeiro investimento, também tive um investimento que eu perdi, onde eu entrei na bolsa sem saber e acabei perdendo dinheiro, né? Uns anos atrás, porém depois continuei a vida, e aí como foi meu primeiro investimento hoje, que eu comecei a construir a minha riqueza, construir trabalhadores para trabalhar para mim. Eu comecei com renda fixa, né? Tesouro Selic, CDB que rende 100% do CDI, né? Então eu comecei ali no básico, aprendendo exatamente para que eu não pudesse perder aquele dinheiro. E aí eu coloquei ele para trabalhar. E aí foi rendendo, né? Na época, o Tesouro Selic pagava a Selic ali que estava em torno de 14% ao ano, né? E aí foi um pouquinho todos os dias. Então eu comecei a investir exatamente nesta área, né? Investir pequeno, e aí foi acumulando, né? Ele fala nesse capítulo exatamente do juros composto, né? Como que o juro composto
faz crescer o montante investido, né? Então a gente precisa se prestar atenção nisso. Quando a partir do momento que a gente investe, a gente precisa deixar o tempo. E aí vai gerar alguns frutos, que é esse rendimento. Esse rendimento ele chama de filhos. E aí você não pode comer o seu filho, né? Exatamente gastar o seu filho. Você tem que fazer que seu filho gere mais filhos, que gere mais filhos, gere mais filhos, até você construir um exército de trabalhadores para você, né? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Acredite no juro composto, acredite em trabalhadores, que vai gerar outros filhos de trabalhadores, outros filhos, e aí você vai formar um exército de trabalhadores. E aí é onde você vai ter um ciclo de entrada de dinheiro significativo, e aí você vai começar a realmente aproveitar esse ciclo, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Acredite no juro composto, invista o seu dinheiro, aprenda a investir e aonde investir o seu dinheiro, tá? E é essa a mensagem. Um forte abraço, fique com Deus.